Bom, eu estou aqui falando então sobre esse livro que acabamos de lançar, né, Comunidade Sem Fim, que tem o trabalho de muita gente, tem o trabalho da oficina que o Ricardo dirige, uma manufatura nossa aqui da Faculdade de Letras, da Ciência da Literatura. Então tem um carinho especial desse objeto, né, que está diante de nós aqui, né? Ele é baseado num colóquio que nós tivemos aqui em 2011. Os textos aqui são textos muito modificados que foram ditos nesse colóquio, né? Aqui tem uma característica muito peculiar ao livro e ao colóquio, né, que eu mandei para todos os participantes do colóquio um texto que aparece aqui como uma apresentação, que é um texto de motivação, de provocação. Então, a minha experiência durante o colóquio e no livro foi uma experiência muito peculiar, porque praticamente todos, de uma certa maneira, me respondiam nas apresentações, né? Todos tinham usado aquele texto ou como sugestão, ou aquilo forneceu uma figura, né? Então, de uma certa forma, todos eles eram organizados por esse texto de apresentação. Não foi uma coisa intencional, mas acabou sendo o resultado, né? Isso dá uma organicidade muito grande aos textos apresentados aqui, que constitui uma resposta dos estudos literários, principalmente, mas não só, mas das ciências humanas, a essa questão comunitária como ela se coloca hoje em dia, né? Porque essa é uma questão muito discutida nas ciências sociais, nas ciências políticas, e nos estudos literários a gente não tinha, né? Evidentemente que aqui há pessoas que trabalham com áreas afins, psicanálise, filosofia, cinema, né? Mas a predominância é de estudos literários, né? O que motiva a questão da comunidade, ou como ela surge para mim aqui, né, no momento em que eu comecei a pensar sobre isso, é um livro do Jean-Luc Nancy, né, que na verdade é um ensaio que ele escreve em 82, já tendo como horizonte o encerramento do ciclo comunista, do chamado socialismo real, né? De que forma que, nesse momento, que já muito próximo de 89, quando o socialismo real está em crise, né, que é preciso retomar essa questão da comunidade e, sobretudo, como ela aparece tanto no fascismo quanto no stalinismo. De uma certa maneira, ambos os regimes eles solicitam uma ideia muito forte da comunidade, né? A comunidade ela é uma noção que tem uma história imensa, né? Ela está na República de Platão, né? A própria ontologia do social. Lembra-se que os guardiões lá na República de Platão, eles faziam parte de uma comunidade comunista, né? Onde não havia propriedade. Isso vai aparecer em Rousseau, vai aparecer claramente em Tones, na diferença entre comunidade e sociedade. Benjamin, ele bebe muito dessa discussão, então isso tem uma ramificação muito grande para o pensamento contemporâneo, né? O tema é muito problemático, o próprio Nancy abandonou essa questão, né? Achou talvez muito perigosa, os amigos todos o dissuadiram de continuar discutindo isso, mas eu percebo nisso uma certa desistência do pensamento de pensar o mais difícil, que é a necessidade da gente conceber modos de coletivização fora do pensamento do Estado, né? Basicamente seria esse o lugar em que a questão da comunidade vai se inserir. Há uma exaustão da discussão sobre o Estado, o modelo representativo de política. Nós vivemos aqui no Brasil
uma crise gravíssima, né, do modelo estatal, do modelo partidário da representação política. Então, uma discussão como essa é uma tentativa de extrair de toda essa tradição, uma tradição que tem ramificações na literatura, que são exploradas aqui, mas na filosofia, né, extrair elementos para se pensar, modos de coletivização que fujam à organização do Estado, nação, como nós o concebemos, né? Então, eu acho que seria isso. Alguma outra coisa que te ocorre? Só para discutir um pouco, que é uma questão que, quando a gente estava editando seu livro, eu dei uma olhada nos textos e não me pareceu bem definir uma sociedade, uma comunidade fora do Estado, mas como fazer isso sem voltar para uma comunidade do sangue ou uma comunidade da terra, por exemplo? Exatamente. Né? Que é o que seria, exatamente. Que seria mais crítico na coisa. Exatamente. A comunidade do sangue, né? A comunidade da terra seria o fascismo, né? A comunidade produtiva, né? O ser com produção seria o marxismo, enquanto regime de um capitalismo do Estado, que foi, na verdade, o que o socialismo real foi. Né? Simplesmente um capitalismo do Estado onde havia um modelo produtivo, mas expandido às proporções do Estado. Então, como pensar maneiras de coletivização, ou de junção, né, que saíssem dessas duas proposições, né? Um grande referente aqui para Nancy e para Blanchot, já que aqui é uma conversa, né, que é o Jorge Bataille, vai pensar isso a partir da questão da amizade. Né? Todo o motivo da amizade, que seria essa forma de pensar um vínculo singular, né, de pessoas que integram uma comunidade sem comunidade, né, descomunitarizada, né, mas onde há uma junção, né, onde há a tentativa de pensar a comunidade não como contorno unificado, né, não como uma qualidade unificada que as pessoas pudessem compartilhar, né, mas como uma comunidade onde falta um elemento justamente de uma qualidade que unifique. Né? Há um texto muito importante para essa discussão, que é o texto do Espósito, né? que é um caudatário de uma tradição italiana, gambiniana, que estuda, faz uma história dessa discussão, né? Que mostra, por exemplo, que ao contrário do que o fascismo quer, o que o stalinismo quer, a comunidade, na verdade, não é uma qualidade, é alguma coisa que nos uniria, né? Seja a comunidade de sermos todos aqui alunos ou professores das letras, né? Mas seria nada que, nenhuma qualidade que nos unisse, mas seria algo da ordem de uma taxa, de um imposto, de uma falta. Né? Que nos une seria alguma coisa que seria preciso acrescentar, mas que não faz parte de uma natureza nossa, de uma coisa. Então, essa ideia do munus, né, que é um dos elementos etimológicos na palavra comunitas, o munus tem a ver com um imposto, uma taxa, né, social que se pagava na Idade Média, né? Mas então seria isso, né? Pensar a coletividade como não uma qualidade, né, natural, né, sobretudo não como o número, né, a massa como uma categoria do Estado, né, uma quantificação do né, mas pensar essa relação de um vínculo do qual a amizade seria o grande paradigma. Né? A amizade é o grande modelo para se pensar a comunidade. Obrigado, Camilo.